Fala rapaziada que acompanha o Camisa 3, tudo certo? É o seguinte, estamos chegando para mais um vídeo. Antes de mais nada, aqueles pedidos protocolares de sempre. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Vocês sabem, aqui nós falamos de Santos e só de Santos. Santos que enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena pela semifinal do Campeonato Paulista. Ao que tudo indica, o Santos vem com o time titular. O mesmo time que o Caixinha vem utilizando nas últimas partidas, inclusive o mesmo time que ganhou forma, que tomou o corpo depois da partida entre Corinthians e Santos pela fase classificatória do Campeonato Paulista. Depois daquele jogo, o Caixinha faz muitas mudanças no time do Santos, saca o Léo Godoy, saca o Basso, saca o Diego Pituca, saca o Rincon, coloca o Bom Tempo, coloca o João Schmidt, enfim, coloca o Gil também para jogar. Então o Caixinha, ele deu uma boa mudada no time do Santos e é esse time que vem para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena pela semifinal do Campeonato Paulista. Apesar da ótima fase que o Santos vem vivendo, apesar da ótima fase que o Santos vem atravessando, apesar do Santos ter feito bons jogos nas últimas partidas e apesar do momento extremamente turbulento que o Corinthians vem vivendo, principalmente após a derrota para o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores fora de casa, o Santos ele vai ter uma parada extremamente indigesta. O Santos vai ter uma missão extremamente ingrata, porque jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, por si só já é extremamente complicado. É um estádio complicado de se jogar. A torcida joga com o Corinthians durante os 90 minutos, então é muito difícil de ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena. E fica muito mais difícil você vencer o Corinthians na Neoquímica Arena com o Corinthians estando a 20 jogos invictos dentro da Neoquímica Arena. A última derrota do Corinthians na Neoquímica foi para o Bragantino no dia 20 de 8 de 2024, pela Copa Sul-Americana. E detalhe, o Corinthians ele perde esse jogo, mas se classifica nos pênaltis. Jogo em que o Hugo, se eu não me engano, fez 3 defesas de pênaltis e o Corinthians acabou avançando na Sul-Americana. E um outro ponto que torna isso muito mais difícil é o fato de que o Santos ele não vence o Corinthians na Neoquímica Arena desde 2015. Desde 2015 o Santos não vence o Corinthians na Neoquímica Arena. O Santos só venceu um jogo em Itaquera. Foi aquele jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, o jogo de volta, em que o Santos vence o Corinthians por 2-1, um gol do Ricardo Oliveira e o gol do Gabigol. Inclusive, saudades desse tempo. Então, a parada para o Santos ela vai ser extremamente indigesta. Porque o Corinthians, depois de ter tomado uma sapatada do Barcelona fora de casa, vai ter que mostrar serviço. Vai ter que mostrar trabalho. E com certeza, esses jogadores do Corinthians, eles vão querer responder ao jogo ruim que eles fizeram. Então isso torna a parada para o Santos muito mais difícil, muito mais complicada. Mas reparem que eu disse que a missão é indigesta, não que o Santos ele não vá conseguir a classificação. O Santos ele chega em um momento muito bom. O Santos chega em um momento extremamente embalado. O Santos chega em um momento de crescimento dentro do Campeonato Paulista. Eu já falei em outro vídeo aqui do canal de que a impressão que eu tinha, e hoje eu tenho a certeza, é de que o Santos ele está crescendo no momento certo dentro do Campeonato Paulista. Depois que as semifinais elas foram decididas, né, elas foram feitas, né? Que cada time descobriu quem ia pegar, né? Santos, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, enfim, muito se foi falado sobre essas semifinais. E eu vi muita gente tratando o Santos como patinho feio. Eu vi muita gente tratando o time do Santos como se fosse um time comum que chegou nas semifinais. E muita gente esquece de analisar o momento em que as outras equipes viviam na época ou estão vivendo hoje, né? Então se a gente pega aí o exemplo do Palmeiras, o Palmeiras ele classifica, tem aquele fator de que os times deixaram o Palmeiras chegar, então é complicado você deixar um time como o Palmeiras chegar, porque o time do Palmeiras já é cascudo, tem um trabalho que vem sendo desenvolvido há mais tempo, é um trabalho campeão, é um trabalho vencedor, enfim, então você deixar o time do Palmeiras chegar já dá aquele tchan. Palmeiras chegou e com certeza vai brigar pelo título. Mas aí você pega os momentos de São Paulo e de Corinthians, são momentos, como é que eu posso dizer? São momentos turvos, assim. Porque o São Paulo ele não faz uma boa fase classificatória. O São Paulo
deixa a desejar. O São Paulo ele foi muito aquém na fase classificatória pelo time que o São Paulo tem, né? Então o São Paulo vem e faz uma fase classificatória muito ruim. O São Paulo faz uma quartas de final contra o Novo Horizontino em um jogo muito ruim também. O São Paulo passa fazendo um jogo muito ruim. Então o São Paulo chega não vivendo o seu melhor momento. O time do São Paulo é muito bom, a gente não pode negar isso, mas o São Paulo não chega no seu melhor momento, né? Muito por conta de algumas decisões do próprio Zubeldia, né? Em relação ao time titular do São Paulo, coloca o quarteto para jogar, não coloca o quarteto para jogar, saca o Luciano, saca o Caleri, enfim, faz algumas mudanças. Então o São Paulo está encontrando muita dificuldade por conta disso, por conta dessas mudanças do Zubeldia e por conta de não mudanças que ele vem fazendo e que o campo está falando, né? E a gente chega ao Corinthians. O Corinthians que antes do jogo contra o Barcelona e antes do jogo contra a UCD pela Libertadores, não vinha jogando bem, não vinha fazendo bons jogos. E aí você fala assim, mas o Corinthians ele terminou muito bem o ano de 2024. Perfeito, maravilha, terminou muito bem. Mas começou aquém daquele time que terminou de 2024. O Corinthians que começa 2025, que começa jogando 2025, que começa jogando as fases classificatórias, é um Corinthians muito aquém. E aí tem aquele ponto também de que a comissão técnica estava poupando alguns jogadores titulares, começou a jogar o Paulista com jogadores reservas, perfeito. Só que quando esses jogadores titulares entraram, o nível do Corinthians ele não aumentou. O nível do Corinthians continuou o mesmo. Então, o Corinthians ele não chega bem. Eu acho que mesmo se o Corinthians tivesse perdido para o Barcelona, não tivesse perdido para o Barcelona, e tivesse feito 2 bons jogos contra o CD, o Corinthians ele chegaria pressionado. Por não estar jogando bem, por não estar jogando tudo o que pode, pelo menos é essa a percepção que eu tenho. O Corinthians ele pode jogar muito mais bola, o Corinthians ele pode jogar muito melhor e já deixou isso provado por conta de 2024. Agora, o que eu não vejo, as pessoas que acompanham futebol, que trabalham com futebol, que comentam futebol, dizendo, é que o Santos chega em uma crescente. E é claro, é nítido a crescente que o Santos vem tendo. O Santos vem, se não me engano, há 4 ou 5 jogos de invencibilidade e fez bons jogos. Fez ótimos jogos nesses 5 jogos. Teve ótimas atuações nesses 5 jogos. Jogando bem, tendo uma postura ofensiva, seguro defensivamente. É bom a gente lembrar que nesses 4 ou 5 jogos o Santos fez 11 gols e tomou apenas 1. E esse gol que o Santos tomou foi uma traulitada do meio da rua contra o Água Santa. Aí não tinha o que fazer de fato. Nem 10 Gabriel Brazão pegaria aquela bola. Então o Santos vem muito bem na parte defensiva e vem muito bem na parte ofensiva. E está crescendo porque jogadores estão crescendo também. A parte técnica de alguns jogadores, a parte individual da maioria dos jogadores do Santos, ela vem crescendo. O Santos ele vem numa batente muito boa, vem numa crescente muito boa, muito porque os seus jogadores vêm crescentes muito boas. A gente pode destacar o Zé Ivaldo, que no começo do ano, assim que ele chegou, muita gente criticou ele. Aí a gente vai colocar o Gil também, que o Caixinha se mostrou um treinador aberto a mudanças, não é aquele treinador preso às suas convicções de jogo. Então ele coloca o Gil para jogar. Aí você coloca o João Schmidt, que voltou a jogar a bola que ele jogou no Campeonato Paulista de 2024. O Gabriel Bom Tempo, ele se adapta muito bem à nova função que o Caixinha dá para ele como segundo volante. E aí você coloca o crescimento do Neymar, que era óbvio que isso ia acontecer. O crescimento do Soteldo, que vem jogando muito bem. O Tiquinho, cada vez mais adaptado. O Guilherme, que não vem fazendo grandes jogos para chamar de dele, jogos do Guilherme, mas vem se posicionando muito bem, vem tendo um QI de futebol muito grande, e com isso ele vem ajudando o Santos com muitos gols. Então o Santos ele chega muito bem para essas semifinais, né? Não vou dizer aqui que o Santos ele vai ganhar, que o Santos vai bater o Corinthians, que o Santos vai golear o Corinthians, mas a chance do Santos quebrar esse tabu, ela é grande. Ela é muito grande. Muito grande, porque esse time do Santos, ele vem numa crescente muito boa, ele vem numa batida muito boa, e se o Santos repetir os primeiros 20 minutos que fez contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, no jogo
pela fase de classificação, a chance do Santos vencer o jogo ela é muito grande. Ela é muito grande. Porque vamos lembrar, naquele jogo, o Santos ele vinha jogando muito bem, o Santos vinha dominando as ações. Parecia até que quem estava jogando fora de casa era o Corinthians, e o Santos estava muito bem. Mas por conta de erros individuais, o Santos deixou escapar pelos dedos aquele jogo. Então, o Santos toma o primeiro gol, demora a se encontrar um pouquinho, se encontra, depois toma o segundo gol, vai para o intervalo, e aí para voltar para o jogo era muito difícil. Até fez um bom segundo tempo, o Guilherme descontou no cruzamento do Escobar. Aliás, Escobar que voltou para o time do Santos e voltou muito bem, tá? Até porque naquele jogo contra o Corinthians era o Luan Pérez pela esquerda, fazendo a função de lateral e fazendo a função de terceiro zagueiro. O Escobar volta pro time e volta muito bem. O Escobar hoje é uma peça extremamente importante nesse time do Santos. Então, se o Santos repete aqueles 20 minutos, aliado à atenção, à parte técnica dos seus jogadores, o Santos tem tudo para fazer um grande jogo na Neoquímica Arena. Se vai ganhar eu não sei, mas a chance ela é grande. A chance do Santos vencer o Corinthians amanhã é muito boa, claro, sempre respeitando a equipe adversária, porque a gente está falando do Corinthians do outro lado. Tem grandes jogadores, mas não vive um bom momento. Não vive um bom momento. A parte anímica do Corinthians, ela tá lá embaixo. O ânimo do Corinthians tá lá embaixo. Então o Santos precisa tomar proveito disso. O Santos precisa se aproveitar disso. Como? Tendo o início de jogo forte, tendo o início de jogo pegado, pressionando o Corinthians no seu campo de defesa, não deixando os jogadores do Corinthians respirarem. Então, se o Santos ele faz um bom início de primeiro tempo, um bom início de jogo, com certeza os jogadores do Corinthians eles vão sentir e o Santos vai poder tomar conta da partida e daí em diante ditar os rumos da partida. Mas fato é que o Santos chega muito bem e o Corinthians não chega tão bem quanto gostaria ou como deveria.